Olá, dando sequência à série de vídeos orientativos relacionados à necrópsia e coleta de amostras em suínos, a Farmabase, comprometida com a saúde animal, convida um patologista especialista em sanidade suína para que traga de forma prática conteúdo técnico especializado, para que você, veterinário, possa ser mais assertivo no diagnóstico das enfermidades suínas e nas tomadas de decisão para o controle dos problemas sanitários. No vídeo de hoje, Dr. Marcos Moraes, da Embrapa Suínos e Aves, compartilhará conosco como avaliar e coletar amostras do sistema respiratório. Inclusive, se você não assistiu aos vídeos anteriores, acesse aqui a nossa série de videoaulas. Dr. Marcos Moraes, é com você. Nesse vídeo, vamos falar sobre diagnóstico das doenças respiratórias dos suínos. As doenças respiratórias são as que mais causam prejuízos à cadeia produtiva, por vários fatores, sendo por perdas em desenvolvimento, aumento na taxa de mortalidade, gastos com medicamentos e condenações de carcaças nos abatedouros. Existem vários agentes infecciosos causadores de doença respiratória em suínos do Brasil, os quais podem atuar isoladamente ou em associação. O termo complexo das doenças respiratórias dos suínos é comumente utilizado quando dois ou mais agentes atuam associados na indução de problemas respiratórios nos suínos. Estes diferentes agentes podem causar sinais clínicos e lesões muito semelhantes, tornando necessário muitas vezes o auxílio laboratorial para o diagnóstico etiológico. Nesse caso, indica-se a necrópsia de animais na fase aguda do quadro clínico, ou seja, que estejam apresentando sinais clínicos há no máximo 48 horas, com temperatura retal acima de 40 graus e que ainda estejam em bom estado corporal. Com exceção da rinite atrófica, que é uma doença crônica que causa lesões no trato respiratório superior dos suínos, mais precisamente nos cornetos nasais, as demais enfermidades atingem mais especificamente os pulmões. Durante a necrópsia, para uma análise detalhada, normalmente retira-se o pulmão inteiro, juntamente com a traqueia e o coração da cavidade torácica. Neste momento, pode-se separar o coração para a posterior análise. O pulmão normal do suíno é de coloração rosa clara, consistência esponjosa à palpação e normalmente colapsa ao abrir-se a cavidade torácica. A superfície é brilhante e não deve haver aderências entre os diferentes lobos, nem mesmo do pulmão às costelas ou ao diafragma. O pulmão do suíno é dividido em lobos apicais, os mais craniais, os cardíacos ou médios, diafragmáticos, que são os posteriores, e o lobo intermediário ou acessório na porção ventral. A abertura da traqueia e brônquios maiores é importante para a avaliação da presença de inflamação e secreções. Na análise macroscópica, de forma geral, as lesões de pneumonia em suínos podem ser divididas em 4 tipos. As lesões mais frequentemente encontradas são as broncopneumonias supurativas, as quais são visualizadas como áreas de consolidação no parênquima pulmonar, de coloração vermelho escuro, são áreas mais endurecidas e mais pesadas que o tecido normal, e localizam-se principalmente nos lobos apicais, cardíacos e intermediário, e algumas vezes nas porções anteriores também dos lobos diafragmáticos. Normalmente de forma bilateral. São lesões causadas por agentes que infectam e se disseminam por via oronasal. Por isso, as lesões se localizam nas regiões anteriores dos pulmões. Lesões mais agudas são de um vermelho mais vivo e podem estar um pouco aumentadas em relação ao tecido normal, enquanto lesões mais crônicas tornam-se mais pálidas e deprimidas. Ao corte, pode-se observar secreção purulenta no lúmen dos brônquios e bronquíolos. A pleura normalmente não está afetada. A pneumonia micoplásmica ou enzoótica, por Mycoplasma eupneumoniae, é o exemplo mais clássico e comum de broncopneumonias em suínos. As lesões de micoplasma normalmente ocorrem em co-infecção com Pasteurella multocida, Streptococcus suis, Trichinella pyogenes, entre outras bactérias. Um segundo tipo de lesão pneumônica frequente em suínos é a pleuropneumonia fibrino-necrótica, que resulta de um processo inflamatório com alteração acentuada na permeabilidade dos vasos sanguíneos, o que induz a exudação de grandes proteínas do plasma, como o fibrinogênio, o qual forma os coágulos de fibrina nos alvéolos, espaços interlobulares e sobre a pleura.
Esta fibrina, observada sobre a pleura, é de coloração amarelada, podendo ser focal ou difusa. No parênquima pulmonar, as áreas afetadas normalmente são extensas e frequentemente ocorre necrose alveolar. Estas lesões são observadas como áreas endurecidas, com aspecto hemorrágico, que evoluem para a formação de nódulos pulmonares. As lesões se localizam mais frequentemente na porção crânio-dorsal dos lobos cardíaco e diafragmáticos. Podem ser lesões únicas ou multifocais, uni- ou bilaterais, sempre com o envolvimento da pleura. Edema interlobular também é frequentemente observado nas pleuropneumonias fibrinonecróticas. Também são lesões causadas por infecção e disseminação aerógena dos agentes. A pleuropneumonia por Actinobacillus pleuropneumoniae é a principal causa de pleuropneumonia fibrinonecrótica em suínos. Porém, algumas cepas mais patogênicas de Pastorella multocida e o Actinobacillus suis, este bem menos frequente, também podem causar estas lesões. Com a evolução do quadro, a fibrina é substituída por tecido conjuntivo, o que pode levar à pleurite fibrosa adesiva, que são as aderências do pulmão à caixa costal, as quais podem causar desvios e condenações de carcaças nos abatedouros. A pneumonia intersticial é uma lesão que afeta o pulmão de maneira difusa, devido à disseminação hematógena dos agentes envolvidos, sendo causada principalmente por agentes virais. No Brasil, o principal agente envolvido nesse tipo de lesão é o PCV2. A salmonelose septicêmica também pode causar pneumonia intersticial difusa, pois também chega aos pulmões por via sanguínea. A pneumonia intersticial é uma lesão mais difícil de se observar macroscopicamente. Os septos alveolares são infiltrados por células inflamatórias, com isso ficam espessados e o pulmão não colaba quando se abre a cavidade torácica, ficando armado. Pode-se observar também congestão e discretas áreas difusas de consolidação. A infecção pelo vírus influenza causa a chamada pneumonia broncointersticial. É um agente de infecção e disseminação aerógena, porém que causa também inflamação nos septos alveolares. Com isso, normalmente observa-se broncopneumonia associada com pneumonia intersticial, ou seja, o pulmão armado com áreas de consolidação e lobos alternados do pulmão, dando aspecto de tabuleiro de xadrez, ou somente nas áreas crânio-ventrais. Um quarto tipo de lesão que pode ser encontrada no pulmão suíno é a pneumonia embólica. São lesões mais raras, encontradas com mais frequência em abatedouros. A pneumonia embólica é causada pela disseminação via sanguínea de agentes bacterianos provenientes de outros locais. Outras lesões atuam como portas de entrada para estas bactérias, principalmente lesões de caldofagia, artrites, lesões de pele ou cascos, abscessos também. As lesões de pneumonia embólica são abscessos ou lesões necróticas multifocais distribuídas de forma aleatória no parênquima pulmonar. As bactérias mais comumente encontradas como causas de pneumonia embólica são Troperella piógenes, Actinobacillus suis, Staphylococcus e Streptococcus sp. Outras alterações possíveis, sem o envolvimento do tecido pulmonar, podem ocorrer. São as chamadas pleurites. Estas lesões, quando agudas, são fibrinosas, porém com a evolução, a fibrina é substituída por tecido conjuntivo, ocorrendo as aderências fibrosas. As pleurites podem estar associadas com pericardites e peritonites, as policerosites. Os agentes mais comumente envolvidos nestas lesões são a Glasserella parasuis, Streptococcus suis e o Mycoplasma iorrhines. Estes mesmos agentes podem atuar como oportunistas em infecções por influenza, PCV2 ou Mycoplasma pneumoniae, induzindo estas lesões nas seroses, associadas às lesões pulmonares. Entre os agentes causadores de policerosites, a Glasserella parasuis tem sido a mais frequente e mais importante. A confirmação do diagnóstico deve ser realizada pela pesquisa da bactéria por isolamento ou PCR, pois as lesões são inespecíficas. Para a confirmação do envolvimento do agente no quadro clínico, a pesquisa deve ser realizada das lesões agudas nas serosas, nas articulações ou nas meninges, no caso de sinais nervosos. Deve-se coletar swabs de fibrina ou coletar o exudato líquido com seringa. A pesquisa do agente no parênquima pulmonar ou traqueia não é indicada, pois não há garantia que a bactéria isolada nestes locais seja a mesma que está causando as lesões nas serosas. Para o diagnóstico dos agentes envolvidos nas lesões pulmonares, recomenda-se a colheita de amostras em formol para exame histopatológico e de imunistoquímica e amostras frescas para exames microbiológicos ou PCR.
Nos quadros em que se observa a fibrina e ou exudato líquido sobre a pleura, associada com lesões no pulmão, antes de manipular, deve-se colher de forma asséptica esta fibrina, com suaves para a tentativa de isolamento bacteriano. Fragmentos com espessura de no máximo 1 cm das diferentes lesões pulmonares devem ser colhidas em formol. Esta espessura é importante para que o formol possa fixar o material adequadamente. Fragmentos maiores destas lesões devem ser colhidos em sacos plásticos novos para exames microbiológicos. Neste caso, é importante que os fragmentos sejam maiores para que no laboratório a colheita possa ser mais interna, reduzindo-se as chances de contaminação. Caso forem identificadas alterações em outros tecidos, além do pulmão, fragmentos destes também devem ser colhidos, principalmente para exame histopatológico. Isto pode ocorrer em casos de circovirose e salmonelose septicêmica, por exemplo, que cursam com sinais e lesões respiratórias, porém são doenças sistêmicas, podendo causar lesões em linfonodos, fígado, baço e rins, entre outros. Outra doença respiratória que pode causar prejuízos aos produtores é a rinite atrófica. Nos casos mais graves, o diagnóstico pode ser clínico, pela observação de engrossamento e desvios do focinho. Porém, na maioria das vezes, estas alterações não são observadas, mesmo na presença de lesões importantes nos cornetos. A doença causa a destruição dos cornetos nasais devido à ação da toxina da Pasteurella mutocida tipo D, que coloniza os cornetos após a infecção pela Bordetella bronquicéptica. O diagnóstico é realizado pela avaliação e graduação das lesões em necrópsia ou em abatedouros como forma de monitoramento da doença. Para esta avaliação, deve-se serrar o focinho no sentido transversal entre o primeiro e segundo dente premolar. A graduação da destruição é realizada da seguinte forma: grau 0, quando os cornetos estão normais, sem destruição. Grau 1, quando há leve destruição das conchas inferiores dos cornetos ventrais. Grau 2, quando há moderada destruição, afetando também as conchas superiores dos cornetos ventrais. E grau 3, quando há destruição grave, quase completa das conchas nasais inferiores e superiores, muitas vezes acompanhada de desvio do septo nasal. Com a avaliação de um número estatisticamente significativo de animais do lote, pode-se calcular o índice de rinite atrófica. No próximo vídeo abordaremos as doenças do sistema gastrointestinal dos suínos.